Bom dia, casa de oração. Bom dia. Nós viemos aqui falar um pouquinho de paternidade, né? Fomos convidados pelos nossos pastores para estar falando de paternidade. Está na microfonia. E é muito importante, foi muito importante esse convite para nós, da maneira que ele foi feito, né? De forma muito leve, muito singela, muito simples. Porque essa é a essência da casa de oração. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui. E acredito que vocês também. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já participou de alguma outra igreja, alguma outra comunidade, antes de vir para a casa de oração? Dê um sinal com a mão. A maioria, né? Suspeitei desde o princípio. Vou fazer mais uma pergunta, um pouquinho mais pesada para vocês, um pouquinho mais íntima, vamos dizer assim. Quantos de vocês já foram machucados pelo sistema religioso, né, por líderes, por pessoas que lideravam vocês, que estavam à frente de alguma comunidade, à frente de igreja? Quantos de vocês já foram machucados por essas pessoas? A maioria também, né? Que legal. Então tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar. O nosso testemunho nada mais é do que nós também sofremos as mesmas consequências de estarmos ligados às vezes com pessoas que na minha concepção eram donos de igreja, donos de religiosidade, pessoas que influenciavam através de Cristo, né? Através do evangelho, trazia esse poder para si e influenciavam pessoas dessa maneira, impondo peso, colocando doutrinas, colocando situações bem complicadas na nossa vida que nos fizeram sofrer. E eu quero testemunhar nessa manhã falando para vocês tudo que Deus tem feito para nós a partir do nosso sim. E não convencer vocês da paternidade, mas convidar vocês à paternidade, que é aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós não fomos convencidos, né? Nós fomos achados, essa é a palavra. Aconteceu que já estamos aqui há 2 anos e meio para 3, né? Quase 3 anos na casa de oração. E eu quero confessar para vocês que nós ficamos 1 ano escondido. Sabe o que é ficar dentro de uma igreja escondido? Chegar mais tarde, depois que o culto começa, sentar nas últimas cadeiras, sair mais cedo antes que o culto acabasse, para não se relacionar com pessoas, para não se frustrar, para não se machucar igual nós já vimos machucados, já estávamos muito feridos nesse tempo, e nós não queríamos mais relacionamento, ao ponto da gente chegar numa conclusão de falar assim, ó, Cristo nunca mais vai sair de nós. Nascemos na igreja, somos desde criança, pertencemos ao Evangelho de Cristo, mas nós temos a consciência que nós precisamos educar os nossos filhos da mesma maneira que nós fomos educados, dentro de uma igreja, né? Dentro de um Evangelho, mais propriamente dito. E ali, nesse 1 ano que nós ficamos escondidos, muitas pessoas conhecidas passavam, olha, eu não estou te vendo. A gente às vezes até alternava de lugar, não queria conversar, não queria relacionamento de maneira nenhuma. Tamanha era a ferida que estava no nosso coração. E Deus veio trabalhando com nós. Aí, desde o primeiro momento, nós nos encantamos com as ministrações da pastora Vânia, mas mesmo assim com muito medo, com muito receio. E Deus veio trabalhando no nosso coração. Deus veio falando no nosso íntimo, veio esclarecendo algumas coisas, veio nos chamando, né? Isso Deus, nenhuma dessas pessoas não chegou em nós e falou, mas você tem que estar aqui, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, Deus foi tratando nosso coração, foi tratando todas aquelas mazelas que estavam machucando, que estavam doendo. E eu não me esqueço, né, dos dizeres, né, da pastora, as palavras proféticas, que nós vamos viver 5 anos em 1. E eu olhava aquilo lá, eu achava tão sugestivo. Falei, meu Deus, onde que ela está vendo que eu não consigo enxergar isso? Meu Deus, me mostra. Eu quero ver isso, meu Deus. Eu quero ver isso na minha vida, né? Eu estou vendo na vida dela, mas e na minha? Aí existe situações, né?
como que Deus é assim na vida dela e vai ser na minha se eu estou fora? Eu estou um passo atrás, escondido. Eu não dei o meu sim para Jesus Cristo, falando que eu queria viver isso. Eu estava ali sentado no banco, nós estávamos sentados no banco, só concordando e achando muito bom e querendo viver. Mas nós não tínhamos a decisão de viver isso. Não estava claro no nosso coração, na nossa mente, de dar um passo e falar assim: é isso que eu quero, Senhor. Transforma a minha vida, me sara, me cura, me transforma. E continuamos. 6 meses, 8 meses, 10 meses, 11 meses. E de repente, algo que transformou a nossa vida, o nosso pensamento, e nos mostrou que é isso que a gente queria, que é isso que ia transformar a nossa vida, que era um sim, aceitar uma paternidade, que nada mais é que a bênção dos nossos pastores sobre nós, e não uma religião, e não um conceito, ou um preconceito daquilo que tem que ser uma doutrina, a não ser a doutrina de Cristo, que é o que é pregado aqui em cima, simples e eficaz, é isso e pronto, não tem inventação de moda, e muitas outras coisas foi nos convencendo, a postura dos nossos pastores, a integridade desse pastor Marcos, só de olhar para ele a gente chora, né? O tanto que esse homem é íntegro, o tanto que ele é responsável com as finanças da igreja. E algumas perguntas eu fazia: Deus, como que a igreja chegou nesse ponto, né? De tão pouco tempo, uma estrutura tão grande. Eu que sou músico, que, vamos falar assim, a gente mal tinha instrumentos nos outros lugares que a gente passou, e o investimento que é feito aqui. E esse investimento nada mais é do que o coração aberto do pastor em nos abençoar. E essas coisas foi transformando, foi mudando a nossa maneira de pensar. E o ponto decisivo para nós, quando nós começamos vindo nas 12 horas de oração, né, de louvor e adoração, Deus começou a tratar o nosso coração ali, porque ali parece que a gente senta num cantinho, e não tem muito cantinho para a gente se esconder. Deus está em todos os cantos daquela sala. E Deus começou a falar conosco, Deus começou a mostrar situações para nós, a pureza do coração desses líderes que está na frente desse ministério, e o quanto é diferente de tudo aquilo que nós já tínhamos vivido. A diferença, como a pastora Vânia fala e me agrada muito: tá tudo certo, querido, tá tudo certo, querido, fique em paz. A gente ouvia de maneiras diferentes, né? O jugo, a imposição. Isso foi nos cativando a cada dia, foi a semente da sinceridade que foi plantada no nosso coração. E através das 12 horas, um dia com o pastor Anastácio, foi decisiva para nós. Ele ministrou na nossa vida esse versículo de Isaías 45, e foi fundamental para que nós tomássemos a nossa decisão. O que é interessante falar é que Deus espera o nosso sim. Isso, para a gente ter uma noção do que foi na nossa vida, vir na oração, dedicar tempo, porque Deus espera que a gente tire tempo para Ele, e ali você não vai gastar tempo com Deus, o que Deus vai estar te tratando ali dentro. Então a gente tem que ter esse posicionamento de falar que a gente quer a presença de Deus, e ali nas 12 horas nem tem palavras para explicar o tanto que é precioso o cuidado de Deus com a nossa vida ali. Então que vocês possam ter esse posicionamento também, de tirar esse tempo com Deus. E um dia ali nas 12 horas, quietinha no meu cantinho, veio o pastor Anastácio e deu essa palavra. 46. Fala assim: assim diz o Senhor, eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferros de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, porque te chamo pelo teu nome. Aleluia, glória a Deus. Tem mais um, ó. Foi muito. Só mais um. O versículo 5 eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu
não me conheças. Então, olha o cuidado de Deus com a nossa vida. Ali a gente estava passando uma situação muito complicada. E a partir desse sim, da gente buscar, não só vir aqui, porque acho que o louvor dessa igreja já é bastante na vida da gente. Mas tirar tempo, vir na oração, se dedicar, foi aonde Deus começou a agir. E veio essa palavra e hoje Deus faz 8 meses que a gente recebeu essa palavra. Está tendo uma transformação enorme, né, na nossa vida. Amém, verdade. Pessoal, para concluir, tem muito para falar, isso vai ficar para uma outra oportunidade. Eu queria dizer para vocês o seguinte, houve uma desconstrução primeiro na nossa vida, de tudo aquilo que a gente já tinha vivido, de decepções com pessoas, de decepções com líderes, do sistema religioso. E essa desconstrução nesse tempo ela foi muito importante para nós começar a arrancar isso tudo do nosso coração, isso tudo da nossa mente e realmente viver um novo tempo. E essa desconstrução ela foi tão importante que depois da desconstrução começa-se uma construção. Eu tenho falado para a pastora Vânia que o ministério dela, especificamente do pastor Marcos, para mim é um ministério de reforma. Porque não que eles não vão construir novos cristãos, mas eles vão sarar muitos cristãos machucados e ofendidos. E para quem sabe o que é uma reforma, o pastor Marcos engenheiro, o pastor Eliezer, para se fazer uma reforma ou para construir alguma coisa, a gente tem que começar limpando o terreno. Então quero convidar vocês a isso. Limpe o seu terreno, limpe a sua vida de tudo aquilo que você já viveu, de todas as frustrações que foram causadas por pessoas, que você possa ser limpo nessa manhã e que Deus possa te convencer. Nós não estamos aqui para convencer ninguém de nada, nós estamos aqui para testemunhar aquilo que aconteceu na nossa vida. Amém? Esse é o desejo do nosso coração. Não sou muito de falar em público, a Elisa também não, mas isso foi uma necessidade que Deus colocou no nosso coração. Fala aquilo que eu tenho feito em vossas vidas. Foi assim que Deus tem falado com nós. Nós cremos que muitos aqui hoje vão receber a paternidade, e não por uma imposição, por uma pressão, mas de coração. Venha para casa, você será muito abençoado. Amém?